deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai ardentemente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Vamos por partes, tá, irmãos? Já abre os áudios de vocês e vamos conversar a respeito desse assunto aqui. Deixa o áudio aberto aí, vamos conversar. Vamos conversar em geral aí com a galera. Então, o apóstolo Pedro, ele escreve essa carta em meio, irmãos, ou muito próximo da grande tribulação, antes dos anos 70, antes do ano 70, na verdade. E aqui ele faz uma grande exortação ao povo daquela época, os irmãos do convívio ali daquela época. Ele diz assim, ele diz essas palavras: olha, deixando, pois, toda a malícia. Então, vamos entender o que ele está dizendo. Deixe a malícia, o engano, fingimentos e invejas e todas as murmurações. Então, prestou atenção. Malícia, engano, fingimento, inveja e murmuração. Pegue aqui a questão. Aí ele fala assim, ó, você deixa isso e desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado. Então, preste atenção. Se tem o leite racional aqui, igual ele está falando, não falsificado, é porque também existe o leite racional falsificado. Ele é categórico. Ele diz o não falsificado. Então, se ele diz o não falsificado, é porque também tem o falsificado. Existe o leite racional falsificado e existe o leite racional não falsificado. Então, quando você deseja o não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Então, você vai se alimentando de um leite racional, não falsificado, e você cresce, então, por esse leite não falsificado. Então, existem duas maneiras do ser humano crescer no entendimento, na vida, na sua compreensão, no seu relacionamento, nas suas atitudes. Existem duas maneiras de crescimento. Ou você cresce se alimentando do leite racional não falsificado, ou você cresce se alimentando do leite racional falsificado. Então, são essas duas maneiras. Aí no versículo 3, ele fala assim, olha, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Então, tem muita gente, irmãos, que ainda não experimentou a benignidade de Deus. Ele ainda não provou a benignidade de Deus. Por quê? Porque ele não conhece. A pessoa, ela não conhece a benignidade de Deus. O relacionamento que ela tem para com Deus é um relacionamento de humano para humano. Eles entendem Deus da forma humana e não da forma com que Deus ele se revela na sua totalidade real. Eu pensar que Deus ele é humano igual a mim, que ele é capaz de fazer o que é bom e o que é mal, que Deus ele faz o certo e faz o errado, que Deus ele pode acertar e pode errar, que Deus ele pode fazer alguma coisa que lá na frente ele venha se arrepender, ou ele fazer alguma coisa pelo seu próprio interesse. Se eu tenho esse tipo de conhecimento a respeito das coisas de Deus,
eu entro nesse versículo 3. Será que eu já provei a benignidade de Deus, que Deus ele é benigno? Então, quando nós começamos a conhecer, a construir a nossa vida diante de um racional não falsificado, nós vamos conhecer a benignidade de Deus. Mas dentro de algo racional, do leite racional falsificado, provavelmente eu não vou conhecer e não vou provar a benignidade de Deus. Então, no versículo 4 dessa carta, essa carta é muito reveladora, muito orgânica. É dito assim, olha, e chegando-vos para ele a pedra viva reprovada. Por que Jesus aqui ele é pedra viva reprovada, irmãos? Por que ele foi reprovado? Por que Jesus ele é reprovado pelos homens? Ele está dizendo isso para o povo da época, né? A maioria reprovava. E até hoje o povo reprova. Até hoje é reprovado. Por que será que ele é essa pedra viva reprovada? Aí ele fala assim, é reprovada, na verdade, pelos homens. Os homens reprovam o Cristo de Deus. Os homens reprovam, irmão. A maioria das pessoas que se alimenta pelo leite racional falsificado, eles reprovam a pedra viva, preciosa de Deus, porque ela é reprovada pelos homens. Aí é dito assim, ó, mas para com Deus, eleita e preciosa. Então, eu creio que os irmãos estão compreendendo bem o que é você se alimentar do leite racional não falsificado. O leite racional falsificado faz com que eu entenda Deus, eu compreenda Deus como se ele fosse de caráter humano, de caráter duvidoso, de caráter dúbio, como se ele se apresentasse para mim como um ser humano. Então, quando eu orava, irmãos, eu estou falando para mim, eu achava que Deus ele responderia de acordo com aquilo que eu me entendia como humano. Então, se eu fosse bom para Deus, ele seria bom para mim. Se eu conseguisse trazer Deus para mim, ou para minha presença, ou se eu conseguisse me colocar na presença dele dentro de uma igreja, de um culto, se eu chegasse num culto adiantado, fizesse boas declarações de amor a ele na hora do louvor, se eu conseguisse expressar as minhas intimidades com ele na hora do louvor, Deus desceria naquele lugar. Era a forma com que eu entendia Deus. Mas isso, racionalmente, era algo falsificado. Porque era eu que estava criando isso. Não era o que Deus falou. Não era o que Deus tinha ensinado. Porque eu não entendia por causa daquilo que que as pessoas colocavam diante de mim como sendo a vontade de Deus, sendo que aquilo não era. Aí ele diz assim, irmãos, no versículo de número 5, vós também, como pedras vivas, preste atenção, vós também, não pedras mortas, vocês são pedras vivas. Sois edificados o quê? Casa espiritual ou casa carnal? Você é dirigido ou é guiado pela sua natureza carnal ou você é guiado, dirigido pela sua natureza espiritual? Você é casa carnal ou casa espiritual? Então ele diz, vós sois edificados como casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais. Então, por que eu fui edificado, irmão? Um propósito. Qual que é o propósito? Oferecer sacrifícios espirituais. Eu não estou aqui para oferecer sacrifício carnal. Eu estou aqui para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Pelo que também, na Escritura, se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa,
e quem nela crer não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovam, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Versículo de número 9. Mas vós sois a geração eleita. Isso aqui é o povo daquele tempo, tá, irmãos? Antes do acontecimento do ano 70. É o povo que estava no meio da tribulação. Essa carta do apóstolo Pedro foi enviada para este povo. Estava prestes a viver a destruição de Jerusalém, a destruição vamos colocar assim, desse aion regido por leis externas e mandamentos e dogmas que a humanidade vivia. Mas vós sois a geração eleita. Aquele povo era um povo eleito para essa transição. O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, vocês não eram povo. Quem que era povo? O povo era só os hebreus. Antigamente, os gentios não eram povo. Povo era só os hebreus. Mas agora, sois povo de Deus. Então, aqui nesse momento que o apóstolo Pedro está escrevendo isso, irmãos, ele está dizendo, olha, entenda que houve uma inclusão. Todo aquele que não era povo foi incluído agora como povo de Deus. Então, existe sequer alguém, a partir daí, que não faz parte do povo de Deus? Não. Não. Porque um tempo na história, a linha do tempo da história dos homens, mostrou que em um determinado período só havia um povo de Deus, que eram os hebreus. Tá? Isso para que Deus pudesse trazer crescimento naquilo que é a relação espiritual dos homens. Esse povo hebreu era o representante momentâneo da vontade de Deus. Mas, em determinado tempo, se colocou um ponto final a esse aion, se colocou um ponto final a esta aliança, e cria-se, então, uma nova aliança. Cumpre-se essa primeira, estabelece a segunda. Na segunda aliança, o apóstolo Pedro está dizendo que aqueles que não eram povo, agora é povo de Deus. Meu Deus. E não tinhas alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Por que é difícil das pessoas entenderem isso, irmãos? Por que é difícil? Porque as pessoas não conseguem fazer a separação do antigo pacto e do novo pacto de Deus. Amém. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais. Olha onde está o problema da enfermidade, irmão. Nós lemos o versículo primeiro, quando nós lemos ele fala de algumas condições que o povo tem que se abster. E no versículo 11, ele diz assim, olha, eu peço a vocês que vos abstenhais das concupiscências carnais. Isso aqui é o que causa a doença no mundo. Isso aqui é o motivo da enfermidade no mundo. Por quê, irmãos?
Porque a enfermidade, irmãos, a doença, ela é algo que acontece onde? Existe enfermidade espiritual? Não. Não. Só existe Carnal. enfermidade carnal. Carnal. Carnal, não tem espiritual. A enfermidade espiritual era o quê? Era o distanciamento para com Deus. Essa era a enfermidade espiritual. Por quê? Porque as pessoas achando que pode viver, se elas acham que pode viver sem Deus, ela vive sob a concupiscência carnal. E se ela vive sob a concupiscência carnal, ela está enferma, ela está doente. Aí ele fala assim, ó, vocês têm que se abster das concupiscências carnais. Por quê? Porque elas combatem, preste atenção, elas combatem contra a alma. As concupiscências carnais, elas combatem contra a alma. Ela te deixa enfermo. Ela adoece a sua alma. E adoecendo a sua alma, isso vai refletir aonde? No corpo. No espírito? No Não. corpo. Isso reflete aonde, irmãos? No corpo. Versículo 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vocês, você pode evitar que as pessoas falam mal de você? Não. Não. Você tem como controlar o que as pessoas pensam a seu respeito? Não. O que as pessoas pensam a teu respeito te incomoda? Não. Isso dita a sua, vamos colocar assim, a sua comunhão com o mundo espiritual? Eu posso entrar um pouquinho aí, porque senão eu vou acabar esquecendo e não vou entrar nesse assunto. Pois não, pode falar. Nós já estudamos a respeito desse tema e eu fiquei com dúvida, porque da outra vez que nós estávamos comentando a respeito disso, eu ia comentar, no fim eu acabei saindo porque chegou gente aqui. A enfermidade espiritual, houve comentários, né, porque a pessoa se suicidou e o pessoal estava comentando. Eu ia entrar para comentar, mas aí acabei saindo. A enfermidade espiritual acontece quando a pessoa já está dominada espiritualmente pelo mal. Ela fica dominada pelo mal. Então, ela fica enferma. É aonde que eu já vivenciei isso com uma amiga. Ela hoje é viva, mas ela chegou a tentar se suicidar. Ela pulou do prédio de onde ela morava. Então, quando ela não estava no seu juízo perfeito, quando ela caiu do prédio, ela só acordou no seu juízo perfeito na metade do prédio, da queda que ela estava caindo. Foi quando ela acordou e ela viu a queda que ela estava caindo, o cair, né? Que ela viu a descida que ela estava caindo, a velocidade, né? Da queda. E a perna dela enterrou na terra do jardim. Ela sobreviveu, mas perdeu a perna. Hoje ela está na cadeira de roda. Então, eu perguntei para ela, eu falei, mas o que aconteceu para você criar coragem para fazer uma coisa? Não sei, Donato, não sei. Eu não sei o que aconteceu, eu só acordei quando faltou minutos para mim cair. E desmaiei, que eu nem senti a dor da queda. Porque eu acordei quando eu vi o prédio, assim, dos lados, a velocidade. Falei, o que está acontecendo? Foi isso que eu lembro. Então, aí a outra situação foi com a Rita, que você conhece também, que foi uma ex-vizinha nossa aqui, que você acho que vai lembrar. Eu conversei com ela antes
um dia antes dela se suicidar. Ela chegou aí no mercado comprar a corda para ela pendurar na bigota aqui do banheiro da Coab, para ela se suicidar. E ela conversando comigo, eu fui lá, conversei com ela, tentando conversar, entender o que estava acontecendo com ela, e ela falava que ela não tinha mais vontade de viver, ela já estava assim bem perturbada, e eu fui tentar conversar com ela, e ela falava que ela dormindo, ela sentia alguma coisa, do lado do marido dela, ela sentia alguma coisa mexendo debaixo da coberta. Ela não sabia o que era, mas ela não tinha medo, mas ela sentia alguma coisa mexendo na coberta. E ela não sabia o que era. E ela não sabia levantar uma oração ou repreender aquele mal. E eu falava assim, Rita, pelo amor de Deus, você tem que lembrar que Jesus está com você. Você tem que ter consciência disso. Eu sei, dona, mas na hora eu não tenho força. Na hora não vem nada. Eu fico muda, surda, eu fico paralisada. Mas por que isso? Agora eu quero saber o que é. Isso aí é uma enfermidade espiritual? É porque o inimigo já possuiu aquela mente, aquele cérebro. Agora eu quero saber, agora, né? Nesse exato momento que nós estamos aqui, se é realmente uma enfermidade espiritual. Porque o inimigo tomou posse dessa mente. Já não está mais com aquela pessoa, o Espírito Santo. Já não habita mais. Já tomou posse. Se é isso mesmo, na realidade. Porque a pessoa em si, em juízo perfeito, não é capaz de fazer isso. Certo? Agora, tirem as minhas dúvidas. Porque isso eu vivenciei com pessoas que uma já não está mais nesse plano e a outra vive, está lá em São Paulo, eu conheço, é uma amiga minha. Amém? Amém. Muito boa a sua pergunta, a sua colocação aí, muito boa mesmo. Vamos tirar dúvida aí, porque deve-se ter bastante dúvida a respeito. Bom, irmãos, como nós acabamos de ler aqui no texto, em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11, é dito assim, olha, eu vou ler de novo para a gente chegar a uma conclusão aqui. O apóstolo Pedro ele fala assim, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne. Então, o que é a doença, irmãos? O que faz uma pessoa chegar a um extremo? Concupiscência da carne. Esse é o motivo. Tá? Esse é o motivo. Por quê? Porque a concupiscência da carne está escrito aqui que ela combate contra o quê? Contra a alma e não contra o espírito. Tá? A concupiscência da carne ela combate contra a alma e não contra o espírito. Então, para que a gente possa, de fato, chancelar o que está escrito aqui, né, chegar a um veredito que está escrito aqui, eu vou lá em Mateus capítulo 26, no versículo 38 em diante. Fala assim, olha, Jesus falando, então lhes disse, Jesus falando com os seus discípulos, tá? A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Nós não lemos lá em Pedro que a concupiscência da carne, ela combate contra a alma? Sim, nós acabamos de ler isso lá. E aqui Jesus ele está falando que um pouco antes dele ir para a Via Crucis, tá, irmãos? Ele está falando o quê para os discípulos? Olha, a minha alma, não é o meu espírito, tá? A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero,
mas como tu queres. Então, o combate aqui, irmãos, o que estava afligindo a alma de Jesus era o quê? Era aquele combate que o Pedro está falando. A concupiscência da carne, ela combate contra a alma. Não é isso? E aqui estava vendo esse embate. Jesus estava nesse embate da carne contra a alma. Imagina as pessoas que não têm sequer um contato com a verdade a respeito das coisas de Deus. É muito mais difícil. Jesus, conhecendo tudo que ele conhecia, ele sofreu esse embate da concupiscência da carne indo, militando contra a sua alma. E por que não contra o espírito? Ele vai explicar aqui, ó. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro. Pedro é o que escreveu a carta lá, que falou que o embate da carne é contra a alma, tá? Então ele falou para o Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Por que se entra em tentação? Porque não se consegue combater a concupiscência da carne. Então ele fala assim, ó, vigia e ora para que você não entre em tentação. Na verdade, ó Pedro, na verdade, meus amados irmãos, o espírito está pronto. Por que ele não falou que o espírito está preparado, irmãos? Porque o espírito está preparado? Não. Pode ser que não, mas o espírito sempre está pronto. Então, qual que é o problema se o espírito está pronto, ô Jesus? O problema é que a carne é fraca. Entendeu, irmãos? Então, o que levou essas pessoas a tomarem essas decisões drásticas? Foi espiritual? Não, irmão Arlindo. Foi a fraqueza da carne. Não foi uma força espiritual que a dominou e a fez fazer tal coisa, irmãos. Isso foi uma fraqueza da carne. Antes, vou ser sincero, com todo o ensinamento que eu tinha a respeito de anjos, demônios e tantas coisas mais, de quebras de maldição e de enfrentamento ao diabo como sendo um ser, eu acreditava que ele pudesse possuir alguém para fazer tal coisa. Hoje eu entendo que o diabo não pode possuir ninguém. A pessoa faz tal coisa por causa da fraqueza da sua carne. Não é da força de um outro espírito que comanda ela, é porque é a fraqueza da sua carne que a impede a fazer tais coisas. Uma pessoa forte está movida pelo poder do espírito, irmãos, forte, conhecedora daquilo que ela é, com a sua identidade bem definida em Deus, ela pode ser dominada pela fraqueza da carne? Ela pode, mas ela não vai ser. Ela pode até ser. Se ela deixar de lado aquilo que é o ensinamento de Deus, ela pode ser dominada pela fraqueza da carne. Mas ela não será agindo de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Eu vou parar aqui no versículo, então, 41, depois os irmãos podem ler o texto e tirar a conclusão a respeito. Vou dar a oportunidade, o irmão Bruno levantou a mão. Pode falar, irmão Bruno. Bom dia a todos. Eu peguei essa parte aí que a Donata falou, né? E eu vou agora falar um pouquinho da minha experiência própria dessa questão. A questão toda funciona assim, de que maneira esse negócio de suicídio, né? Essas coisas. Ela funciona de que maneira? Eu vou colocar assim de forma física, viu? Das pessoas, entendeu? Que estão à volta dessa pessoa, aquilo que ela está pensando, o que ela ouve, o que entra no ouvido dela. Porque eu posso falar por experiência própria
que eu já pensei inúmeras vezes em suicídio. Porque quando eu estava muito tratando, né, desse câncer aqui que eu tenho, eu cheguei a várias vezes pensar que a minha vida inteira iria ser isso, né? Que a minha vida inteira eu ia ficar tratando isso, entendeu? Até os fins dos meus dias, né? Então, para quê? Qual é uma função aqui na Terra? Isso era o meu pensamento. Aí eu chegava, né, na casa das pessoas, muitas pessoas, né, ao invés de perguntarem para mim o como eu estava, como que eu me sentia, né, as pessoas buscavam resposta aonde? Naquilo que a minha mãe pensava, que a minha mãe imaginava o que eu estava passando. Então, a minha mãe pegava e soltava o que ela sentia, né? Essas coisas. E o povo não falava pela minha frente, falava pelas costas de mim. Então, às vezes eu ia ajudar, vamos supor assim, a pegar algum peso, né? De mudar de lugar, né? De um cômodo para outro, algumas coisas assim. Eu percebia que as pessoas assim, não, Bruno, você não precisa não, você não pode pegar peso. Aí eu olhava assim para a pessoa, como assim eu não posso pegar peso? Eu sempre peguei peso, né? Até no meu trabalho, tudo. E agora do nada eu não posso pegar peso, né? De onde que tá vindo essas coisas? Né? Eu me perguntava. Aí foi aonde eu comecei a parar ali, imaginar e ver de onde que vinha essa informação. E essa informação eu via que vinha da minha mãe. Ai, o Bruno não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. E quando eu presenciava aquilo, vinha um sentimento assim de tristeza, de angústia. E eu não queria ouvir aquilo, entendeu? Da minha mãe própria, dos meus amigos, dos meus primos, das minhas tias. Isso foi se tornando um peso para mim. Pô, eu imaginava assim, pô, eu tô atrapalhando a vida da minha mãe. Então, chegava assim, uma hora assim, que falava assim, eu vou me matar, porque eu só tô atrapalhando a vida da minha mãe, então não presto pra nada. E imagine, você sozinho, entendeu? Sem ninguém ali pra te levantar, falar assim, Bruno, ó, vamos sair daqui, vamos pra algum lugar, entendeu? Pensar em outras coisas, né? Relaxar um pouco, passar uns dias sozinho, né? Como é que fala a pescaria, que o pessoal fala que a pescaria calma, né? Ali a alma. Não tinha ninguém para essas coisas. Então isso vai muito da pessoa, o que ela está vivendo naquele momento. Se ela vai suportar aquele tipo de sentimento da alma ali. Porque não é fácil, não é fácil. Eu vivi ali batalhas e batalhas ali. A única coisa que eu tinha certeza é que Deus não queria aquilo. Você tá entendendo? A única coisa que passava na minha cabeça de certeza era isso. Que eu acho que aí é o ponto fundamental. Você tá entendendo? Você ter a certeza de que aqui Deus não vai gostar daquilo. Entendeu? Aí você fala, mas Deus não tem sentimento. Entendeu? Mas se ele é meu pai, né? Ele é uma luz para mim. Essa situação que eu vou fazer é o quê? Eu vou estar sendo o quê? Eu vou estar sendo escuridão para ele, entendeu? Ao invés de estar sendo luz para as outras pessoas que estão me assistindo, entendeu? Esse é o posto que deve ser o ponto do negócio, entendeu? A pessoa entender que ao invés de estar se revelando luz, ela vai estar vai apagar a luz dela, entendeu? E vai mostrar escuridão para as outras pessoas. Amém? Amém. Amém, irmão Bruno. É assim mesmo, hein? O conhecimento ele vai fazer toda a diferença, né? Uma vez que você tem esse conhecimento, você é capaz de viver essa transformação de vida. Que bacana.
Vamos lá então, irmãos, vamos retornar aqui. Bruno, você quis dizer ali que a pessoa tenta suicídio porque não suporta, né? E tem um apoio. Teria que ter um apoio. Fala, Isso, irmão Bruno. ela não tem um único alicerce ali para se segurar. É como se viesse aquele tsunami ali, arrastasse toda a casa dela, entendeu? E junto ela, entendeu? Não tivesse uma estaca para ela se segurar. Uma coisa é certa, né, irmãos? As pessoas estão enfermas por elas não terem conhecimento de quem são. Mas a gente precisa entender o que é a enfermidade, tá, irmãos? Às vezes é uma doença patológica e a pessoa pensa que é esse tipo de enfermidade. Mas será que é isso que a Bíblia trata? Mas será que é isso que é a enfermidade da humanidade? Então vamos continuar a leitura aqui, que nós estamos. Tem bastante texto para ler ainda. E deixa eu ver que horas são agora, 10h30. Acho que vai dar tempo de a gente ler todo o texto aqui. Vou dar uma corridinha com os irmãos aí, tá? No versículo 12, é dito assim: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós. Então ele fala assim: olha, você como filho de Deus, você tem que ter o seu viver honesto onde você estiver. É entre os irmãos? Amém. Entre os gentios? Amém. Tenha o seu viver honesto, né? Para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Versículo 13: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor. Então, se você é um empregado de alguma empresa, se você estiver num casamento, ou tem um pai de família, ou tem uma mãe de família, sujeita-se, né? Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor. Não é porque você é certo ou porque é errado isso, porque você julga o bem e o mal. Não, é por amor ao Senhor. Eu vou ficar aqui na minha, não vou atrapalhar nada. Não é porque eu acho que ele está certo. Ou eu vou fazer alguma coisa porque ele está errado, eu sei que ele está errado. Não, eu não vou fazer nada porque eu me sujeito ao amor ao Senhor. Tá, irmãos? Então, e presta atenção, que a doença que ele está falando aqui é uma doença que aflige a alma. Tá? São concupiscências carnais que combatem contra a alma. Então preste atenção onde que está o problema e onde está a solução do problema. O que é a solução do problema? Então o que está enfermo? É a carne. O problema da enfermidade é a dor que você sente na barriga, é o câncer que está aí na sua vida. O problema da enfermidade é a dor no ombro, é o tendão rompido, é o mal de Parkinson. Isso é a enfermidade que ele está falando? Será que é isso, irmãos? Será que é um problema na cabeça? Será que é um problema, sei lá, no intestino? Será que é um câncer? Será que é isso que ele está falando? Irmão Serginho quer falar, irmão Serginho? É rapidinho, irmão, só antes que eu me esqueça, o que o irmão falou assim, se sujeitar ao amor do Senhor, né? Entendeu? Não importa se pelo certo ou pelo errado, pelo sim ou pelo não, se você concorda ou não. Se você fizer isso aí, você não vai estar sendo você vai estar sendo um cara manipulado, não é? Tipo, vou concordar, vou falar amém para tudo. Não seria isso? Eu estou entendendo errado. Vamos lá tentar ajudar aqui, vamos tentar responder. Vamos ler o versículo para ficar bem claro, tá, irmãos? Ó, versículo 13. Sujeitai-vos. Ele está falando isso para quem? Para quem está se abstendo, preste atenção, se abstendo das concupiscências da carne. Você quer se abster da concupiscência da carne? Porque a concupiscência da carne combate contra a tua alma. Você quer se abster dela? Quero. Então se sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor. Então, a experiência, irmãos, de experimentar a Deus, de provar a Deus, sou eu me anular em detrimento ao amor ao meu Pai. É difícil, não é para qualquer um. Não vou dizer para você que é fácil. Isso aqui é uma decisão
É uma decisão muito séria. Ainda no versículo 13. Então eu tenho que, por amor ao Senhor, me sujeitar ao rei, ao superior, aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. É a isso que eu tenho que me sujeitar, irmãos? Sim. Sim, irmãos. Quando eu digo para os irmãos que o amor, irmãos, ele é sofredor, e tem gente que ainda não entendeu isso, é no sentido de que se você realmente for cumprir à risca o desejo do meu Pai a meu respeito, a minha carne, irmão, ela vai sofrer. É sofrer. Não adianta falar que não é, porque é. Não tem jeito. Não tem outra coisa, ou mais ou menos, ou eu acho, ou parece que não entendo assim. Não, isso aqui eu estou falando que é uma realidade. Está estampado na Bíblia o tempo todo. O tempo todo. Já pensou eu ter que me sujeitar às ordenanças do rei ou de um superior? Isso é contra a minha carne, isso é contra a minha vontade. Mas é a vontade de quem? Do meu Pai. Essa é a vontade do meu Pai. Por quê? Porque quando as pessoas olharem para mim, como está escrito aqui, elas vão ver o dia da visitação de Deus. Por quê? Pelas obras, pelas boas obras que em mim, ou em você, ou naquele povo daquela época, eles estavam o quê? Observando. A ardente expectativa da criação está aguardando o quê? A manifestação do Filho de Deus. E o Filho de Deus se manifesta como? Sujeitando-se a ordenanças humanas, por amor ao Senhor. Como que ele se revela? Obedecendo ao rei. Hoje nós não temos o rei superior, aos governadores, como ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Então preste atenção, irmãos. As ordens do rei, ela pode ser castigo para os malfeitores. E a mesma ordem do rei pode ser o quê? Louvor daqueles que fazem a vontade de Deus. Fazem o bem, é a vontade de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando, gente? Não está claro isso para vocês? É difícil compreender esse texto? Por que Jesus se deixou ir para a cruz, irmãos, e sofrer o dano na sua carne? Porque isso, para os malfeitores, era castigo. Mas para aqueles que fazem o bem, ele era o quê? Louvor a Deus. Aí eu falo para você, isso na carne, irmãos, é difícil compreender. Quando você coloca o sentimento da carne, a concupiscência da carne, o que acontece? Você está havendo um combate contra a tua alma. A tua alma, ela não aceita essas coisas. A nossa alma não aceita essas coisas. A alma desse povo que estava ouvindo isso do Pedro não aceitava essas coisas. Porque havia um embate, um combate da carne contra a alma. E aí é dito assim, ó, continuando, versículo 14. Quer aos governadores, como por ele enviado para castigo dos malfeitores e para o louvor daqueles que fazem o bem. Versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus. Como isso, Pedro? É isso que Deus quer para mim? Que eu sofra com as ordens do governador? Não, ele não quer que você sofra com a ordem dos governadores. Ele quer que você seja louvor a Deus ainda que a ordem dos governadores te massacre. É isso que ele está falando. Você tenha tanto conhecimento de quem você é e do espaço, tempo que você ocupa, que isso não te prejudica em nada. É isso que Deus está dizendo. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, vocês que fazem a vontade de Deus, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Irmão Serginho, você está entendendo? Que isso não é você ser conivente
com o mal e nem ser subordinado à ordem dos maus. Não, é você ser subordinado ao amor que em ti se revela. A Entendi, gratidão... meu irmão. Eu entendi, sim. Ó, eu trouxe pro agora isso aí. Amém. Isso já. Tudo que nós estamos passando hoje, não importa. Eu não vou deixar de crer nem louvar a Deus pela condição e a situação que está no agora. Não importa Amém. o que eles fizerem. Seria Exatamente. isso? Vamos pegar o irmão Bruno aqui como exemplo. Você acha que essa doença que o irmão Bruno enfrenta, esse mal que ele enfrenta aí, é o quê? Isso aí é para a destruição dele? Ou é para que, pela ignorância dos homens loucos, ele seja visto como um filho de Deus? Isso não é a vontade de Deus revelando o seu amor através de um filho que, ainda que esteja passando por dificuldade na sua saúde, louve a Deus, irmãos? Revele Deus? Você acha que se o Bruno tivesse na família dele, se ele nascesse perfeito, sem doença na carne, sem problema nenhum, ele teria tanta condição quanto ele tem de revelar Deus como ele revela? Você acha que ele teria buscado o caminho da revelação de quem ele é em Deus? Isso seria uma incógnita, né, irmãos? Mas a gente às vezes não entende. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, vocês tapem a boca à ignorância dos homens loucos. Aí ele diz assim no versículo 16: como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia. Olha só, hein? Eu vivo como livre, mas eu não tenho a liberdade como por cobertura da malícia. Lá em cima, no primeiro versículo, você vai ler que o Pedro ele começa dizendo, livra-se da malícia. Aí tem os outros adjetivos que ele cita lá. Mas como servos de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Versículo 18, estou terminando, tá? Se ficar alguma dúvida, depois os irmãos chamam aí. Vós, servos. Antes, servos. Hoje, servo? Não, hoje, filho. Hoje chegamos à compreensão que somos filho. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Como que pode isso, né, irmão? Como que a Bíblia fala para eu me sujeitar ao mal com temor ao Senhor? É uma coisa insana, não é? Aí você fala assim, irmão, isso eu não entendo. Eu vou falar para você que tem coisa que eu também não entendo, irmãos. Mas eu conheço Deus. Não é pelo que eu entendo ou pelo que eu deixo de entender. A libertação não é pelo que você entende ou que você deixa de entender, irmãos. É pelo conhecimento. Então vamos lá para você ter noção disso, olha. O versículo 19 assim, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, é agradável. O Pedro está dizendo para os irmãos lá, que estão prestes a passar pela tribulação, tá, irmãos? Ele está falando assim, olha, pessoal, preste atenção. É coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustiça. Quando você padece injustiça, isso agrada a Deus, se você se mantém como filho de Deus, ainda padecendo injustiça. Por quê, irmão? Porque Deus é assim, irmãos. Deus padece injustiça o tempo todo, mas ele continua amando, respeitando, sendo o pai que ele é. O pai que o filho saiu de casa, isso não era injusto para com ele? Era injusto. O filho cometeu uma injustiça com aquele pai. O pai padeceu essa injustiça, sofreu o agravo, mas a consciência dele para com Deus fazia que isso era agradável a Deus. Versículo 20. Para que glória será essa, se pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem, sois afligidos e o sofreis?
Isso é agradável a Deus. Por quê? Porque para isso você foi chamado. Para que eu fui chamado? Você foi chamado para que, se tudo estiver bem, você está agradando a Deus, você se revela agradando a Deus, e para que, se tudo estiver mal, você também se revele a Deus. Porque para isso foste chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu pecado. Eu cometi. Eu errei o alvo. E erro ainda. Ele não. Nem na sua boca se achou engano. Na minha boca, muitas vezes se acha engano. Mas a dele nunca se achou. O qual, quando o injuriavam, preste atenção, irmãos, o ser mais puro que viveu na face da terra, ele foi injuriado. O que ele fazia quando ele era injuriado? Ele revidava? Ele se levantava contra os seus injuriadores? Não. Quando o injuriavam, ele não injuriava. E quando padecia, ele não ameaçava. Viu, irmãos? Preste atenção. O que é uma alma curada, livre da concupiscência da carne. O que te faz revidar, irmãos? O que te faz você querer estar certo? O que te faz você ter razão nas coisas? Isso vem da onde? Vem da onde? Vem da concupiscência da minha carne. Minha alma se alegra quando isso acontece. Entendeu? É o que está dizendo aqui, olha. Ele não ameaçava, ele não injuriava, mas o que ele fazia? Ele entregava-se àquele que julga justamente. É isso que nós devemos fazer, irmãos. Por quê? Porque isso é a expressão de alguém que está curado, está são, de alguém são. Esse não está doente. Ele consegue revelar a sua santidade, a sua sanidade, porque ele não está acometido pela doença. O que é a doença? A concupiscência da carne militando contra a sua alma. Essa é a doença. Aí é dito assim no versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, tá? Ele pegou a nossa doença e pôs no seu corpo. E revelou, vamos colocar assim, a doença da humanidade. Isso aqui, a pessoa quando lê isso aqui, pensa que essa doença que ele está levando aqui é doença física, ou patológica, ou uma quebradura de braço, sei lá, esse tipo, um monte de doença que existe que os irmãos aqui sabem. Era isso que ele estava levando sobre o seu corpo? Não. O corpo de Jesus, irmãos, era um corpo comum como o nosso. O corpo de Jesus era uma carne, a carne de Jesus era uma carne exatamente como a nossa. E essa carne também era o quê? Doente. A carne humana é doente. O espírito está pronto. Ele falou isso lá para o Pedro, né? Pedro, o espírito está pronto. A carne está doente. Para nada serve. Nós não lemos isso lá em Mateus, salvo engano, 26? Vamos ler de novo para não ficar dúvida. Deixa eu ver se... Aqui, ó. Ele fala para o Pedro, 41, versículo 41. Mateus 26, 41. Ele fala assim para o Pedro. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne de Jesus era fraca, irmãos? Sim. Igual a nossa. Mas essa carne fraca, ele estava destruindo ela no poder do conhecimento e de fazer, de ter a consciência e assumir a responsabilidade de fazer a vontade de Deus. Ele começou um processo de destruição da carnalidade humana.
da manifestação da natureza carnal. Então, nesse processo de destruir a natureza carnal, é o versículo 24, ele está levando em seu corpo o quê? O pecado da natureza carnal. Ele está levando isso para o madeiro. Para que, mortos para os pecados, ele está matando todo o pecado na carne dele. Tá, irmãos? Mas ele não está matando só o dele, não. Essa luta é uma luta universal. Eu vou mostrar isso para vocês, eu vou provar isso para vocês naquilo que está na Bíblia. Ó, ele faz o que então? Para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Como assim? Que cura que Jesus me deu aqui? Foi a cura do corpo? Não. Deus tem o compromisso de curar o corpo dessa humanidade, irmãos? Nenhum. Ah, Deus é obrigado a curar minha febre. Não, ele não é obrigado, ele nunca prometeu isso para ninguém. Só que a igreja falou que ele prometeu, mas eu não sei de onde tiraram isso, tá, irmãos? Porque o que Deus fez foi curar a pessoa da doença que realmente é doença. E ele disse assim, ó, pelas suas pisaduras, vocês foram o quê? Sarados. Então, todo ser humano, irmãos, que tem esse conhecimento aqui, ele já está o quê? Sarado. Pode ser que a doença dele esteja ruim, e ele não foi curado ainda, essa doença dele aí, tá? Ele não foi curado, por exemplo, o irmão Bruno não foi curado do câncer. Mas quando ele conheceu, ele foi sarado. E agora, sabe lá sequer se ele precisa ser curado do câncer, irmão, porque ele já está na eternidade. Por quê? Porque ele está sarado. A obra de Jesus sarou o Bruno, mas não curou, mas sarou. A obra de Jesus fez com que o Serginho fosse sarado, mas talvez não fosse curado, mas ele está sarado. Entendeu? Aí ele fala assim, ó, porque vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Que legal, né, irmãos? As pessoas voltaram ao pastor e bispo das vossas almas. Aí, tem muita coisa para falar, né, irmãos? Eu falei que ia mostrar para vocês aqui Jesus levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados e sobre o madeiro, e para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Eu falei nesse sentido de mostrar para os irmãos, olha, se a gente precisa de muito tempo para estar estudando isso aqui, versículo a versículo, que é legal, é muito bom. Vamos lá, dá um pulinho em 2ª carta aos Coríntios. Na 2ª carta aos Coríntios, eu vou ler o versículo, capítulo 5. E no capítulo 5, eu vou ler aqui o versículo 18. Eu precisava ler tudo isso aqui, tá? Mas eu vou ler só a partir do versículo 18, porque a gente não tem tempo. É dito assim no 18. Depois você lê o capítulo 5, e se tiver dúvida, você manda aqui. E tudo isso provém de Deus. O apóstolo Paulo agora, não é o Pedro, tá, irmãos? Tudo isso provém de Deus. Então você lê e vai ver o que provém de Deus, tá? Que nos reconciliou. Então Deus não vai reconciliar ninguém. Deus está reconciliando ainda, irmãos. Você precisa ainda se reconciliar com Deus? Não, ele já nos reconciliou com ele mesmo, por meio de Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Nós somos o quê? Nós somos o quê? Os apóstolos desse ministério. Nós estamos após esse ministério da reconciliação. O pessoal que está ouvindo isso aqui lá na 2ª carta aos Coríntios, os irmãos que estão lá em Coríntios, eles tinham com eles o ministério do chamamento à reconciliação. Hoje, de igual modo, nós precisamos chamar os reconciliados a este conhecimento. Mas, irmão Arlindo, aquele que comete só coisa errada,
ele precisa se reconciliar com Deus. Não, ele é reconciliado com Deus, porém ele não sabe. Ele não tem consciência. Ele não tem essa compreensão. Mas ele é reconciliado com Deus. E quando que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? Isso é, Deus estava onde? Em Cristo. Então Deus não mandou o Cristo para fazer a obra dele sozinho. E quando ele foi para a cruz, Deus virou a cara e ficou ali esperando para ver o que ia acontecer, de rosto virado. Deus não quis nem ver o mal que os homens estavam fazendo em Cristo. Irmão, para com isso. Deus estava no Cristo sofrendo esse mal. Era ele que estava em Cristo. Segundo o apóstolo Paulo, Deus estava em Cristo. Fazendo o quê? Reconciliando consigo mesmo os judeus. Não, Morlindo. Reconciliando consigo mesmo os escolhidos. Não, Morlindo, não é isso que está escrito, não. Ele estava reconciliando consigo mesmo algumas pessoas. Não, Morlindo, não é isso que está escrito. Ele estava em Cristo, fazendo o quê? Reconciliando com ele mesmo o mundo. O mundo. Não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós, eles lá da época, tá, irmãos? A palavra da reconciliação. De sorte que eles eram embaixadores da parte de Cristo, como se Deus nos rogasse, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Isso para eles lá. Tá? Isso aqui é só para mostrar para os irmãos que a obra de Deus ela é perfeita. E o último versículo que eu quero ler com vocês, os dois últimos versículos aqui, irmãos, para a gente não entrar em outros assuntos mais, porque tem texto bíblico para eu provar para vocês aquilo que eu estou falando, tá? Apocalipse 22, versículo 1 e 2 é dito assim, olha, capítulo 22. Isso aqui os futuristas, aí, as pessoas que acham que vai acontecer ainda, né, o arrebatamento, a vinda de Cristo vai acontecer ainda, isso aqui é terrível para eles, né? Fica difícil. E mostrou-me, isso o João falando, e mostrou-me o rio puro da água da vida. Isso ele está falando muito próximo do ano 70, mais ou menos 68, antes da era de Cristo, pós-Cristo, tá? E mostrou-me o rio puro da água da vida. Isso o João está em Pátimos, e numa visão, uma teofania, ele viu o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida. Oh, glória! Essa árvore da vida era maravilhosa, né, irmãos? É tremendo. A árvore da vida foi vista, que produz 12 frutos, dando seu fruto no mês em mês. E as folhas da árvore da vida são para a saúde das nações. Olha o que é isso aqui, irmão. Nós não acabamos de falar que o problema da doença ela é na alma. Não é isso que nós falamos? O Pedro mostrou isso. Nós não lemos isso lá em Mateus. E aqui nós não estamos lendo agora o João falando a mesma coisa. Olha, que a árvore da vida, a folha da sua árvore, ela é para a cura das nações, ou ela é para a saúde das nações? Não é isso que está escrito? Por quê? Porque a árvore da vida, ela cura o quê? O corpo das pessoas, irmãos? Ela cura a saúde, ela liberta as pessoas das suas enfermidades carnais, manifesta na carne? Não. Ela é para a cura das nações, para que as nações entendam a vida. A cura, ela é na alma e não no corpo.
É lógico que uma alma curada, isso vai refletir no corpo. Não que a pessoa vai ser curada, tá? Às vezes, muitas vezes, ela não vai ser curada da enfermidade. Você lembra que tinha o apóstolo que ele tinha um defeito? O próprio apóstolo Paulo, né? Ele dizia, olha, eu fiz 3 orações para Deus me curar desse problema que eu tenho. Deus falou, Paulo, a minha graça te basta. Você não precisa ser curado uma vez que você já sarou. Você está entendendo, irmãos, o que o texto aqui está dizendo? As nações precisam ser o quê? Saradas. Elas precisam ter saúde. O que pode ser proporcionado para que essas pessoas tenham saúde na alma? Elas possam viver de acordo com aquilo que foi o propósito, o projeto inicial de Deus. Elas precisam ser saradas pela árvore, pelas folhas da árvore da vida, pelo alimento da árvore da vida. A árvore da vida é a cura para as nações. Estão entendendo isso, irmãos? É difícil entender? Vamos ser sinceros. Irmão Sérgio Douglas, está com o microfone aberto. É difícil entender? Não, irmão. Agora está simples, né? Bem explicado. Por que as pessoas, quando leem a Bíblia, por exemplo, quando é lido um texto bem conhecido, Isaías 53, versículo 4. Acho que todo mundo aqui já passou pela igreja e sabe desse texto, né? É dito assim, olha, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Quando você lê isso aqui, você pensa no quê? Na enfermidade o quê? Física. Eu pensava nisso. E eu orava, olha, Deus, o Senhor falou que Jesus levou a enfermidade no madeiro, né? Ele tomou sobre ele a enfermidade, então cura o fulano que está aqui na minha frente, Senhor. Faça valer a sua verdade, que a sua palavra se revele aqui agora, que o fulano seja curado aqui nesse momento. Esse é o tipo de oração que eu fazia. Só que é isso que o texto está dizendo, irmãos? Não. Mas eu compreendi assim. Mas não é isso. Ele está curando a enfermidade que realmente destrói a pessoa, que é a enfermidade da alma. O que levou essas irmãs citadas aqui na colocação da Donata a cometerem tais atrocidades, irmãos? Foi a doença do corpo delas? Não. Foi a doença que elas tinham na alma, na fraqueza da carne. Era a fraqueza da carne. A carne dela estava tão acometida de pressão interna ou externa, de depressões. Havia uma depressão por causa de pressão externa. Internamente ela estava respondendo às pressões externas, que então era uma depressão. Ela agiu carnalmente. Ela foi impelida a tomar atitudes por causa da fraqueza da carne. É isso que aconteceu. E muitas vezes nós, irmãos, somos impelidos a tomar decisões por causa da fraqueza da nossa carne. E aí, então, em Isaías é dito assim, olha, ele levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por quê? Por causa das nossas doenças? Não, por causa das nossas transgressões. Preste atenção que isso aqui o texto está dizendo, e nós não eu pelo menos não entendia, tá? Talvez você não passou por isso. Eu não entendia isso. Eu li aqui, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Eu achava que era por causa das nossas doenças mesmo. Então, se eu estava com problema de gripe, eu ia orar para Deus curar minha gripe. Porque eu achava que ele tinha sido ferido por causa da minha gripe. Não, mas ele não foi ferido por causa da minha gripe. Ele não foi oprimido por causa da minha gripe. Ele foi oprimido por causa da minha transgressão. Então, esse problema aqui não é um problema físico que ele está resolvendo, irmãos. É um problema o quê? Da alma. É da alma. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. A iniquidade acontece aonde? Na alma. Ela se reflete na alma. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Curados? Não. Nós fomos sarados.
Nós fomos sarados, irmão. De fato, a pisadura dele sarou a humanidade. Mas sarou onde? No corpo? Não, estou dizendo para os irmãos que nem todas as doenças serão curadas, mas a sua alma foi sarada. Você pode viver isso, mas nem todas as doenças serão curadas. Você muitas vezes verá homem de Deus, filho de Deus, mulher de Deus, doente e com a alma sarada, mas fisicamente doente, precisando ser curado. E às vezes não vão alcançar a cura. Amém, irmãos?